Bem, vamos fazer um vídeo hoje sobre 3D. Primeiro eu vou começar indicando um site para vocês, para baixar alguns modelos já prontos. Esse site aqui, hobbycncart.com, é um site que tem muita coisa, tudo gratuito. São vários e vários desenhos. A maioria dos desenhos que a gente vê em exemplos de usinagem no YouTube são desse site. Então ele é bem bacana. Bem, escolhi esse tubarão. Então a primeira coisa que eu vou fazer é baixar esse tubarão. A gente vai aqui em download. Eu já baixei ele aqui. Então vou pegar no meu Articam, que está aqui, e vou jogar o desenho aqui dentro. O importante é você colocar o nível de altura, qualquer que seja ela. Vou colocar 10, porque depois você não consegue fazer isso. Então ele vai virar um desenho plano. Aqui já vai virar um desenho 3D. Então meu zero inferior à esquerda, milímetros. A dimensão melhor que ele me deu foi essa, eu posso alterar depois, eu vou deixar por enquanto. Então aqui a gente tem a visão em escala de cinza do tubarão. E em 3D a gente já vai ter a visão dele para usinagem, né? Então, primeiro a gente pode modelar o tamanho dessa usinagem. Aqui a gente está com 129 milímetros por cento, está um tamanho bom. Vamos deixar um pouquinho diferente. Vou aqui em configurar tamanho e vou mudar isso para 100 de largura, ele vai automaticamente alterar a altura. Dá um OK. Perfeito, meu desenho foi alterado. Agora a gente vai gerar um percurso, que é o que grande parte das pessoas tem dúvida. Então a gente vai aqui em percurso 3D. A única ferramenta que eu tenho aqui é usinar relevo, porque ele não é um vetor, né? Então eu só posso usinar se for um relevo. Então não tem opção de usinar figura, nem desbaixo Z. Então vamos lá. Em relevo, relevo composto. Vai fazer uma estratégia de raster, ele vai fazer lateralmente a usinagem em linha. Depois ele limpa. Aqui padrão, o Z Seguro já colocou automático de 8.71, que é a altura máxima do tubarão. Como eu diminui o tamanho, não ficou mais 10 como eu tinha colocado antes. Mas tá bom. Dá pra ver que ficou uma altura legal. Então a gente vai selecionar a ferramenta. Uma coisa que é normal de fazer em usinagem 3D é usar uma ferramenta de topo reto. Não precisa ser Ballnuse agora, que é a de topo redondo, para tirar o grosso do material. E aí a gente usa uma ferramenta de final de acabamento, né? Então eu vou começar com uma ferramenta de 6 milímetros de topo reto. Vamos supor que eu vou usar isso num PVC ou numa madeira ou num MDF. Então eu vou poder usar um parâmetro mais agressivo. Então minha ferramenta é de 6 milímetros, passo vertical de 2,5. Vou andar aqui 2.800 milímetros por minuto e velocidade de mergulho eu posso abaixar, que no 3D isso conta bastante. 850 milímetros por minuto. Então, OK. Selecionei a ferramenta. Vou dar um nome para isso aqui. Vai ser primeiro percurso. 6 milímetros. Topo reto. Então, manda ele calcular. Vocês vão ver que ele fez o seguinte, ó. Ele colocou a usinagem toda de uma vez só. O 3D ele tem uma particularidade que ele não respeita, a priori, o passo vertical da ferramenta. Então, se você tiver um desenho aqui no caso de 8.71 milímetros, como está aqui, ele vai descer de uma vez só. Para ele fazer em múltiplos passos, você tem que avisar para ele fazer isso. Então eu vou colocar aqui múltiplos passos. Ele vai começar em 0. E o último passo eu quero menos 8.71. Então ele vai descer até a base da peça. Então configuro de novo. Agora você vai ver que ele vai fazer em várias camadas. Está calculando. OK. E agora vamos ver como é que ficou isso.
A gente vai aqui, nosso percurso está lá em cima, eu vou mandar simular esse percurso rápido. A ferramenta de topo reto deixou ele assim, ó. Não ficou bonito, né? Então a gente vai vir agora com... Vamos fazer um segundo percurso com uma ferramenta de desbaste de ponta redonda, o Balnose, que é uma ferramenta específica para usinagem 3D. Então a gente vai de novo aqui, relevo composto, raster, você pode escolher agora raster XY, que ele faz primeiro na horizontal, depois na vertical, para deixar o desenho mais bem acabado. Vamos selecionar a ferramenta, no caso aqui uma 4mm, vamos editar ela. 4, passo vertical de 3, 2200, 850, tá normal. Então selecionei. E a gente vem aqui, eu não preciso colocar múltiplo passo agora, por quê? Porque na verdade a fresa anterior de 6mm já tirou grande parte do material. Eu quero só dar o acabamento, o que é importante para mim, para dar o detalhe no desenho. Então eu vou chamar isso aqui de fresa 2, Balnose, 4mm. Então ele vai calcular. É ruim de fazer vídeo em casa domingo é que os cachorros me seguem e passam um avião aqui, eles ficam latindo, mas tudo bem. Então, ok, ele fez. Vamos ver como é que ficou isso aqui. Eu vou pedir para ele não me mostrar o percurso para ver com o anterior. E agora eu vou simular a usinagem desse percurso com a fresa redonda. Vamos ver como é que vai ficar isso. Ele fez os dois níveis. Então aqui a gente vê como é que ficaria o tubarão após a usinagem. Como eu tenho detalhes ainda pequenos, como os dentes, celular. Deixa eu desligar. Ele não mostrou tudo. Já ficou uma usinagem boa, depende do material que seja. Por exemplo, se fosse MDF, talvez nem fosse muita vantagem você ter esse detalhe, porque ele ficaria quebradiço. Mas supondo que fosse um material mais duro, que eu pudesse, quisesse que esse detalhe ficasse, ou o desenho fosse maior, precisasse mais detalhe, a gente pode refazer o percurso usando uma ferramenta menor. Então vamos usar raster XY, selecionar. Agora eu vou escolher um Balnose aqui de 1,5 mm, eu vou editar. Já vim com o Balnose de 4, é importante isso antes, porque já tirou grande parte do material. Uma fresa de 1,5 mm quebra muito fácil. Então eu vou andar mais devagar e vou descer mais devagar também. Então ok. Seleciono. Também não preciso de muito espaço porque ele vai tirar só o final, vai dar só o acabamento. Fresa, Balnose, 1,5 mm. Final. Então vamos estar fazendo. Você vê que o percurso fica praticamente chapado. Cobre todos os detalhes. Ok. Calculou. Fechar. Vamos de novo tirar essa visualização do 3D para a gente poder ver como vai ficar depois. Aqui é com 4 mm, Balnose, e com 1,5. Vamos ver. Simular esse percurso específico. Então fez raster X, agora já ficou bem acabado. Se for objetivo, é assim que tem que fazer. Bem, depois disso pronto, os percursos calculados, né? O que a gente tem que fazer é como na usinagem 2D normal. A gente vai ter o percurso, salvar o percurso como. Então a gente vai escolher, é importante que a gente salve separado, porque as fresas são diferentes. Então a gente vai salvar primeiro o 6mm topo reto, que tem múltiplos passos. Então a gente salva lá, vamos lá, tubarão, 3D. 3D, fresa 6. 1. Então salvar. Então a gente volta esse aqui e vem com a Balnose 4mm. A mesma coisa. Tubarão, 3D, fresa 4mm, Balnose 2.
E assim, mesma coisa para a fresa de 1,5 mm. Então, depois disso é fechar o Articam. Vou salvar aqui. Tubarão 3D, tá salvo, meu desenho, tá salvo meus percursos. Então, a gente abre o Mach 3. Como a gente já tinha colocado o zero inferior à esquerda, vai manter. Você não vai ver minha tela inteira agora porque esse software de captura está limitando um pouco a área. Deixa eu diminuir aqui, mas você também, a gente não vai ver a visualização da direita aqui que eu queria te mostrar. Mas eu faço um jeitinho aqui para ver. Então, File, Load G-Code. Então eu vou escolher aqui o tubarão 6 mm, topo reto, que é a primeira. Vai baixar meu código. Então aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Você não vê o tubarão aqui, né? Mas você já consegue ver no 3D. Se clicar duas vezes na telinha, você consegue ver a visualização 3D. Então a partir daqui é normal, você vai movimentar a máquina para o ponto de início, né, que é inferior à esquerda. A gente vai zerar aqui e depois é normal, né? Posicionou, zerou, zerou o Z, colocou a ferramenta lá de 6 mm, você dá o start e começou a usinagem. Então o 3D é isso, fora que o tempo de execução dele, claro, é muito mais usinagem, vai tirar muito mais material, demora um pouquinho mais, mas é relativamente simples. É um pouquinho diferente do 2D, mas não é difícil. Então tá bom. Um abraço e espero que isso ajude vocês aí.